oficial, Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira. E eu uso o será, verbo no futuro, porque até o momento o Real Madrid não divulgou um comunicado oficial. O Carlo Ancelotti, nesta terça-feira pela manhã, é aguardado na entrevista coletiva prévia ao jogo do Real Madrid contra o Mallorca dessa quarta-feira. E, portanto, até o momento que estou gravando esse vídeo, a gente não tem um comunicado oficial do Real Madrid contando como serão os últimos passos do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe, mas tudo indica que o Carlo Ancelotti vai comandar o Real Madrid até o final de La Liga. E no comunicado que a CBF divulga, porque a única informação oficial que a gente tem até agora é pelo lado da Confederação Brasileira, de que chegou um acordo com o técnico Carlo Ancelotti para ele assumir a seleção brasileira. A informação é que o Ancelotti vai começar os trabalhos com o Rodrigo Caetano e com o Juan antes, mas que a partir do dia 26 de maio, quando já não tem mais La Liga, ele assume definitivamente a seleção brasileira e também será o responsável por assinar a próxima convocação da seleção brasileira, pensando nos jogos das eliminatórias do início de junho. O que a gente tem até agora é a confirmação oficial da Confederação Brasileira de que chegou um acordo com o Carlo Ancelotti para ele assumir a seleção. É uma novela que a gente caminhava e tudo indicava que teria um fim, a gente só não sabia quando, e parece que já está tudo certo entre Carlo Ancelotti, a seleção brasileira e também o Real Madrid, apesar da gente não ter aí esse comunicado oficial por parte do clube aqui da capital espanhola. Estou gravando esse vídeo 4 horas depois do comunicado oficial da CBF e a gente ainda não tem comunicado oficial para o lado do Real Madrid. Nessa terça-feira o Ancelotti vai dar a entrevista coletiva. Vamos ver se alguma coisa muda na noite de hoje ou nessa terça-feira se a gente tem alguma coisa oficial por parte do Real Madrid. Mas falando em Carlo Ancelotti, tenho o privilégio de poder acompanhar esses anos dessa segunda etapa de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. E esse vídeo é para contar um pouquinho para vocês o que a gente pode imaginar de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Lembrando que no comunicado oficial da CBF está a informação de que Ancelotti vai comandar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ancelotti é um técnico de 65 anos, que começou como treinador a sua carreira em 1995, em agosto de 95. São 30 anos quase de Ancelotti como treinador de futebol. Antes disso ele foi jogador, inclusive ganhou Champions League como jogador. E desde que ele começou a treinar, o Ancelotti tem tido como características, digamos que a adaptabilidade. Ele conseguiu, em toda a sua trajetória como treinador, se adaptar a diferentes cenários, diferentes clubes, com diferentes jogadores, com diferentes formas de jogar, com diferentes diretivas, né, diferentes direções. Então é um cara muito adaptável e que talvez essa seja uma das chaves do seu sucesso como treinador. Ele assina com a seleção brasileira até a Copa de 2026, porque o Carlo Ancelotti já falou que o Real Madrid vai ser o último clube que ele vai treinar na sua carreira e ele queria um desafio novo, queria poder ter a possibilidade de, finalizando a sua carreira, comandar uma seleção em uma Copa do Mundo. A seleção italiana tem treinador e nunca, digamos, apareceu aí. Quando apareceu o convite da seleção brasileira, o Ancelotti se interessou bastante, ainda na primeira vez que a CBF tentou contratar ele. Ali aconteceram muitas coisas e o Real Madrid acabou oferecendo a renovação de contrato para o Ancelotti, mas agora era um momento que o Real Madrid já entende que há um final de ciclo com o Ancelotti e a Confederação Brasileira agiu de uma forma muito rápida para tentar, enfim, ter esse sonho de contar com um dos maiores técnicos da história do futebol no comando da seleção brasileira. Vamos ver quanto tempo o Ancelotti vai ficar na seleção. A verdade é que o contrato vai até o final da Copa do Mundo, depois vai ser uma decisão do Ancelotti continuar treinando ou finalizar a sua carreira como treinador. Como eu disse, no comunicado da CBF, o comunicado trata de a maior seleção do mundo contratando o técnico mais vitorioso do mundo, e isso tem gerado certa polêmica, né? A verdade é que é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Aí de quem quer mais, menos, aí cada um faz a conta. Nós estamos falando de um técnico
o único que ganhou as 5 grandes ligas europeias e o ser humano com mais Champions conquistadas na história. Ele tem 5 ligas dos campeões como treinador, é o treinador com mais Champions na história e ainda tem 2 como jogador. Então, ninguém tem mais Champions do que Carlo Ancelotti. A gente está falando de uma competição da importância que é a maior competição de clubes do mundo e estamos falando de um único técnico que conseguiu conquistar as 5 grandes ligas, um pouco do que eu falava antes dessa questão de adaptabilidade. O Ancelotti faz isso em tipos de futebol diferente, porque cada um dos países joga um futebol diferente, a liga é diferente, em clubes muito diferentes, com jogadores muito diferentes, e em todos eles ele conseguiu sair vitorioso. Então, do maior ao menor aí, cada um tem a sua opinião, mas a gente está falando de um dos maiores e melhores treinadores da história do futebol. E um dos mais vencedores, sem nenhuma dúvida. São 30 títulos conquistados, 32 títulos conquistados em 30 anos de carreira pelo Ancelotti, e a gente está falando do técnico que ganhou mais títulos com o maior clube do mundo. A segunda passagem do Ancelotti, que está terminando agora com o Real Madrid, é a passagem mais vitoriosa de um técnico no comando da história do Real Madrid. São 11 títulos conquistados em 4 anos. O Ancelotti ainda tinha os títulos que ele conquistou na primeira passagem, então em 6 temporadas foram 15 títulos. Nenhum técnico no comando do Real Madrid ganhou mais títulos que o Ancelotti. E ele é o segundo técnico com mais jogos na história do clube. Na Liga dos Campeões é o técnico com mais jogos e mais vitórias. A gente está falando, repito, de um dos técnicos mais vencedores, mais vitoriosos e de um dos melhores treinadores da história do futebol. O Carlo Ancelotti, como eu disse, em termos de clubes, ele fez tudo que ele queria fazer na carreira dele e conquistou absolutamente tudo que ele queria conquistar na carreira dele. O que faltava para a carreira do Ancelotti? Uma seleção. Parece a seleção brasileira, ele gosta, tá motivado e quer assumir a seleção, e aí se fecha esse acordo para o Ancelotti assumir a seleção agora e ir até a Copa do Mundo de 2026. O que o Brasil vai esperar do Ancelotti? O que a gente vai ter do Ancelotti na seleção brasileira? Um técnico extremamente adaptável. O Ancelotti sempre bate na tecla de que ele não tem um estilo de jogo. Ele adapta o estilo de jogo aos jogadores que ele tem. Ele sempre coloca os jogadores em primeiro lugar. Quais são as características dos jogadores que eu tenho? A partir delas eu monto um time. Talvez a máxima expressão disso tenha sido o Real Madrid da temporada passada, no qual o Ancelotti perdeu seu goleiro titular, perdeu os seus 2 zagueiros titulares, teve que adaptar o time, fazendo vários jogadores trocarem de posição para conseguir fazer o time jogar. Ele encontra essa versão goleadora do Bellingham, ele faz com que o time consiga render sem um 9. Então é um cara que ele olha o que ele tem e ele aplica a melhor forma de conseguir competir com o que ele tem. A temporada passada foi uma das melhores, se não a melhor temporada da carreira do técnico Carlo Ancelotti. Essa temporada atual com o Real Madrid, bem pelo contrário, em termos defensivos, outra chave para entender o Carlo Ancelotti, é a pior temporada da carreira do Ancelotti em termos defensivos. Nunca antes um time comandado por Carlo Ancelotti tinha sofrido mais de 60 gols na temporada. Esse Real Madrid até essa segunda-feira já sofreu 75 gols em 59 jogos. Defesa, essa é uma das chaves do Ancelotti. O Ancelotti não entende o time competitivo sem defender bem. Para poder competir, o time de Carlo Ancelotti tem que defender bem. E quando ele fala defender bem, não é só a linha defensiva, é como um conjunto de time defender bem. Na temporada passada, o Real Madrid defendia muito bem, nessa temporada não conseguiu em nenhum momento da temporada ter uma defesa sólida e isso fez com que a temporada do Ancelotti no Real Madrid não fosse boa. Depois, a defesa, defender bem e liberdade ao sistema ofensivo. Primeira base do trabalho do Ancelotti, defender bem. Segunda, dar liberdade aos jogadores do sistema ofensivo para poderem criar. Ele não gosta de ter, quando o time tem a bola e quando o time está em fase ofensiva, de que os jogadores tenham exatamente na cabeça o que eles têm que fazer. O Ancelotti gosta de dar liberdade aos seus jogadores. Claro, dentro de uma organização e de um sistema que
a liberdade esteja para os jogadores com mais possibilidade de criar, não para todo mundo. Por isso ele sempre bate na tecla que o sistema preferido dele é o 4-4-2. Não necessariamente ele joga com 4 meio-campistas nesse esquema, ele pode jogar com um atacante fazendo o papel de um quarto meio-campista quando o time defende e um terceiro atacante quando o time ataca. Lembrando e voltando para temporadas anteriores do técnico Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, lá na temporada que o Real conquista Liga Champions em 2021-2022, lembrando que o Ancelotti jogava com Vinícius Júnior e Benzema no ataque e o Fede Valverde era esse cara que atuava na ponta direita e também no meio de campo do Real Madrid, ou seja, um 4-4-2 bastante móvel. Na temporada passada já ele tinha Vinícius Júnior e Rodrigo como os atacantes e quem fazia mais essa função, aí num esquema um pouquinho diferente, era o Jude Bellingham, que tanto atuava no ataque como na defesa quando o time defendia. Então, algumas chaves: adaptabilidade, solidez defensiva, criatividade para o sistema ofensivo, um goleiro que defende. A prioridade do Ancelotti em relação a goleiros, ele gosta de goleiros que defendam, mais do que goleiros que criem com a bola nos pés. Tem várias declarações do Ancelotti quando perguntado sobre isso e ele deixa bem claro que ele prefere um goleiro que seja bom embaixo das traves, que garanta mais na defesa do que na iniciação do jogo. Isso quer dizer que o Real Madrid em nenhum momento começa jogando atrás. Começa e o Courtois às vezes faz isso. Mas a prioridade do Ancelotti na escolha do goleiro é um goleiro que defenda bem com as mãos. Ele sempre diz que goleiro tem que ser bom com as mãos, com o pé, ele prefere os jogadores. Então, outro ponto importante. Uma palavra muito utilizada por Carlo Ancelotti é equilíbrio. Ele é um obcecado da compactação e de ter o time muito junto para estar equilibrado. Quando ele não consegue isso, ele gosta de ter peças que proporcionem a ele esse equilíbrio. E aí a gente fala de uma peça muito importante que o Carlo Ancelotti teve nessa segunda passagem pelo Real Madrid, em determinadas temporadas, não em toda, e que inclusive quando essa peça não esteve, ele chorou, porque ela foi embora. E eu estou falando de Carlos Henrique Casemiro, que voltou a jogar bem no Manchester United e é uma peça que o Ancelotti confia muito, é um jogador que ele confia e é um volante, ele gosta dessa figura desse primeiro volante defensivo, um cara que ajuda tanto na zaga como na criação do jogo, com bolas longas, com passes verticais. E o Casemiro é esse cara. Então, o Casemiro estando bem no Manchester United, eu acho que o Ancelotti vai optar por ele na seleção brasileira. E talvez a máxima maior da trajetória do Ancelotti em todos os clubes que ele passou é o que eu já falei aqui, colocar o jogador em primeiro lugar. Ele sempre afirma que quando o time perde é o técnico que perde, quando o time ganha são os jogadores que ganham. Olhar o que ele tem e a partir dali tentar criar um time, que eu acredito que ele vai fazer isso na seleção brasileira. Ele vai olhar todas as peças, todos os jogadores possíveis convocáveis e a partir do que ele tem, ele vai escolher os que estão em melhor momento e os que, por N motivos, ele acredita que possam fazer com que o time jogue melhor. Lembrando que a seleção brasileira tem algumas carências em relação a laterais, em relação a meio-campistas, e que o Ancelotti vai olhar para o que ele tem de melhor para tentar montar um time equilibrado, sólido defensivamente e com peças criativas no sistema ofensivo. O que dá para dizer é que não dá para garantir que o Ancelotti vai ganhar nada com a seleção brasileira. A temporada passada dele no Real Madrid foi a melhor temporada da carreira do Ancelotti. Essa temporada atual do Ancelotti no Real Madrid é uma das piores temporadas da carreira do Ancelotti. Então não tem como garantir que ele vai conseguir resolver todos os problemas, que são muitos, da seleção brasileira. Mas é um cara extremamente experiente, que já lidou com muitos tipos de diretoria, que já lidou com muitos tipos de clube, que já lidou com muitos tipos de jogadores e que costuma ter como característica tentar de uma forma muito humana, porque ele coloca o jogador como um ser humano antes que um profissional jogador de futebol, fazer com que tudo funcione de uma forma muito tranquila, sem exageros. As entrevistas coletivas, por exemplo, do Carlo Ancelotti são entrevistas sem se exaltar, ele costuma levar para o humor, ele costuma tentar aproximar a imprensa do entendimento do que mais ou menos ele está pensando sem colocar ninguém na fogueira. Então, é um cara muito experiente, que controla muito o discurso, que
costuma controlar muitos vestiários, que é um cara reconhecido mundialmente pela gestão dos elencos que ele tem na mão e que é um cara muito adaptável e muito maleável. Com a seleção brasileira, repito, não dá para garantir que o Ancelotti vá ganhar alguma coisa. Agora, que ele coloca o vencer acima de qualquer outra coisa é uma realidade, senão ele não teria todos os títulos que ele tem na carreira e senão ele não seria o técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões e o único técnico a conseguir 5 grandes ligas na história do futebol. Não dá para garantir que ele vai vencer, mas o que dá para garantir é que ele vai tentar. É um desafio para a carreira do Ancelotti, é um desafio que ele quer e que ele aceitou pegar esse desafio e vamos ver o que ele é capaz de fazer com essa seleção brasileira. Agora, a seleção contrata um cara muito experiente que quer comandar uma seleção e que tem muita vontade de comandar uma seleção em uma Copa do Mundo. Dentro desse cenário, vamos ver o que o Carlo Ancelotti é capaz de fazer com essa seleção brasileira. Óbvio que estaremos de olho e com muita curiosidade para ver o que ele vai conseguir fazer com a seleção, porque realmente ele vai chegar muito motivado para comandar a seleção brasileira. Vamos ver como vai ser a trajetória do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. A gente pensou que nunca chegaria esse dia, mas chegou. É oficial, Ancelotti será o novo técnico da seleção e veremos como será a passagem dele pelo Brasil.